Bom, estamos de volta agora para dar sequência na nossa conversa sobre extorsão, segundo bloco do nosso encontro, sobre esse crime da parte especial do Código Penal, artigo 158. Falei do verbo constranger, do núcleo do tipo, diferenciei com base no núcleo do tipo a extorsão do crime de roubo, quando é um, quando é outro. Falei brevemente da grave ameaça, trouxe aqui uma pitada, quase uma curiosidade sobre aquela ameaça de mal espiritual, que a jurisprudência pensa. E agora, continuando aí na análise do dispositivo que está na sua tela, artigo 58, falamos então do constrangeiro, falamos aqui da grave ameaça, vamos falar agora da indevida vantagem econômica. O tipo diz que a vantagem econômica, portanto, deve ser indevida, correto? E se a vantagem for devida? O sujeito me deve dinheiro, fiz um contrato, celebrei um negócio jurídico, o sujeito não me pagou. Como é que fica essa questão? Bom, o tipo penal diz que deve ser indevida, e esse indevida é o elemento normativo do tipo, tá? Ele tem um aspecto subjetivo. Vai dizer o seguinte, que o agente deve sim, para configurar a extorsão, ele deve sim visar uma vantagem indevida. A intenção dele deve ser buscar uma vantagem indevida. A vítima não deve nada. E ele busca atingir o patrimônio da vítima. E se a vantagem é devida? Permanece a dúvida. Entende a doutrina que se a vantagem for devida, o crime não é de extorsão. O crime será de exercício arbitrário das próprias razões, lá do artigo 345 do Código Penal, tá bom? Além de indevida, a vantagem deve ser econômica. Não só porque dispõe assim o 158, de maneira clara e taxativa, como também o crime de extorsão está lá entre os crimes contra o patrimônio, né? São crimes patrimoniais, que violam não apenas o patrimônio, mas fundamentalmente o patrimônio. Vai dizer o seguinte, se a extorsão, o constrangimento para fazer ou tolerar que se faça alguma coisa, tenha outro desiderato que não uma vantagem patrimonial, o crime não será de extorsão. Poderá, por exemplo, ser um crime sexual, um constrangimento para satisfação da lasciva de um ato libidinoso. Será um crime sexual, tá bom? Então, para caracterizar a extorsão, a vantagem tem que ser econômica e ela tem que ser indevida. Se a vantagem eventualmente for devida, em tese, não se configura a extorsão, tá bom? Vamos avançar aí no nosso estudo. Falamos do caput, vamos falar agora do parágrafo 1º, causa de aumento de pena. Os senhores se lembram, nós tivemos uma aula lá no módulo 2 sobre a aplicação da pena. E eu mencionei as causas de aumento de pena como aquelas que devem ser sopesadas pelo juiz na terceira fase da dosimetria. Está aí uma hipótese, né? Está aí um exemplo. Artigo 158, parágrafo 1º. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Está aqui uma causa de aumento prevista na parte especial com um quantum variável, né? O juiz ele pode transitar aí de 1/3 até a metade. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, não há muito o que se dizer, tá? Considera-se a segunda pessoa, eventualmente até o inimputável, evidentemente que o inimputável não responde, quando eu digo inimputável, por hipótese menor de 18 anos, não vai responder pelo crime de extorsão, vai responder por ato infracional. Mas ele configura aqui a segunda pessoa a ensejar a causa de aumento para o eventualmente maior que o acompanhou na empreitada criminosa e que vai responder numa vara criminal pelo crime de extorsão, tá bom? E a arma, aqui na extorsão, diferentemente do roubo, não há aquela distinção de arma e arma de fogo. Nós lembro que lá no roubo, a arma é causa de aumento, que leva de 1/3 à metade. Contudo, no roubo, se a arma for de fogo, a causa de aumento ela tem um patamar maior, é de 2/3. Aqui, seja qual for a arma, o patamar é o mesmo do parágrafo 1º. Arma, 1/3 à metade. Que arma, professor? Próprias ou impróprias. Pode ser uma arma de fogo, pode ser uma faca, pode ser uma espada, pode ser um pedaço de pau, enfim.
qualquer arma que própria ou imprópria entendida aquela que não é desenvolvida para ser usada como arma, mas que eventualmente pode ser usada para intimidar alguém ou até para ferir alguém. Mencionei aí no exemplo um pedaço de pau, portanto. Então, seja arma própria ou imprópria, estará presente essa causa de aumento do parágrafo 1º. Vale aqui fazer uma observação, que também vale para outros crimes patrimoniais como o roubo, que é a seguinte questão. Arma, quando de fogo, né, ou melhor, quando parece ser de fogo, né, vale dizer, o simulacro de arma de fogo, essa é a palavra, o simulacro de arma de fogo, ele serve para fazer incidir essa causa de aumento. O entendimento na jurisprudência é de que não, tá bom? O entendimento é de que o simulacro, se ficar comprovado que é um simulacro, ele serve para configurar a grave ameaça, lá do caput, né, da elementar. Então, se alguém usa um simulacro, é grave ameaça. A vítima não tem como saber se é ou se não é, ela vai estar gravemente ameaçada, né? Então, o simulacro, ele serve para caracterizar a grave ameaça. Extorsão, 158 caput. Mas ele não serve como causa de aumento. A questão que se coloca é, mas como é que eu sei quando é simulacro e quando não é? A jurisprudência quase majoritária tem entendido que nas extorsões, nos roubos praticados com arma, não se exige a perícia para que se coloque a causa de aumento, né? Vale dizer, ainda que não haja uma perícia constatando que aquela arma é apta a produzir disparos, ainda assim o juiz pode considerar a presença da causa de aumento. Entende-se que o juiz pode se valer de outros elementos de prova com base no sistema da persuasão racional de apreciação da prova. Palavra da vítima, palavras de testemunhas, tá bom? Então, ainda que não haja uma perícia sobre a arma, porque ela eventualmente tenha se perdido, o juiz pode, a depender de outras provas, de outras valorações, aplicar a causa de aumento. Agora, se tiver comprovado que é simulacro, a arma foi apreendida, foi periciada, e a perícia diz, isso aqui é um brinquedo, isso aqui não dispara nem aquela setinha com uma ventosa na ponta que gruda na parede, nem isso ela faz. Está provado que é simulacro? Aí não tem como aplicar a causa de aumento. Tá? Pode configurar eventualmente, repito, a grave ameaça configuradora do caput, mas não a causa de aumento. Tá bom? Então, parágrafo 1º, duas hipóteses de causa de aumento na extorsão de um terço testamentário. Concurso de agentes ou emprego de arma própria ou imprópria. Tá bom? Falamos da causa de aumento, agora nós vamos passar às qualificadoras. E aqui eu quero fazer um breve comentário com os senhores para estabelecer a exata divisão entre causa de aumento e qualificadora. Vejam, quando a gente fala em qualificadora, sempre que a gente ouve essa expressão ou lê ela na lei, os senhores podem notar que quando se trata de qualificador, o legislador, ele traz uma nova pena, um novo patamar, uma nova pena base. Aqui na hipótese, os senhores vão ver aqui o artigo 158, parágrafo 2º, ele nos remete ao parágrafo 3º do 157, que é do roubo. Tá? Então, o 158, o 158 parágrafo 2º, nada mais é do que a reprodução do 157 parágrafo 3º. Portanto, aqui o que vale para o roubo, vale para a extorsão. Foi isso que o legislador decidiu fazer. Vale para o roubo, vale para a extorsão. Aqui aplica-se, portanto, o parágrafo 3º do 157 do crime de roubo. Ele traz novos patamares de pena. Se da violência resulta lesão corporal grave, pena de 7 a 18 anos e multa. Morte, pena de reclusão de 20 a 30 anos. Por que eu estou dizendo isso para os senhores? Se da violência resulta lesão corporal ou morte, a pena base é outra. Aqui não estou falando de aumento, lá na terceira fase, não.
A pena base, no caso de extorsão, que da violência resulta lesão corporal grave, a pena parte de 7 anos. Se resulta morte, a pena parte de 20 anos. Portanto, sempre que a gente fala em qualificadora, nós estamos falando em novas penas bases, tá certo? Primeira fase da dosimetria, portanto, aqui, tá bom? Então, voltando ao dispositivo, o 158, parágrafo 2º, que traz figura qualificada, ele diz: quando praticado com violência, aplica-se o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Qual que é o artigo anterior? O 157, está aqui embaixo, 157 que trata do roubo. Portanto, vale para a extorsão que vale para o roubo no que diz respeito ao resultado agravador. Quando, na extorsão, praticada com violência, resulta lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18. Quando resulta a morte, a pena é de 20 a 30. O que é importante falar para os senhores aqui? O resultado agravador, lesão corporal ou morte, ele tem que decorrer necessariamente da violência. Os senhores viram lá no caput que a extorsão ela pode ocorrer através de violência ou através de grave ameaça. Uma grave ameaça pode ensejar uma extorsão, tá certo? Agora, o resultado agravador, lesão corporal ou morte, ele tem que decorrer do emprego de violência. Vai dizer o seguinte, que para ensejar aqui a aplicação do parágrafo 2º do 158, esse resultado agravador, é preciso que a extorsão tenha sido praticada com violência. Portanto, se a vítima eventualmente morre por conta da grave ameaça, então ele sofre uma grave ameaça, aponta uma arma, digita a senha, coloca a digital no terminal de atendimento, e a vítima, que tem problemas cardíacos, que não são conhecidos eventualmente, sofre um ataque cardíaco, morre, não se aplica o parágrafo 2º, tá? Porque esta morte, esse resultado agravador, por mais trágico que seja, evidentemente que é, ele não decorreu da violência, ele decorreu da grave ameaça. E aqui vale o que está na lei, né? A taxatividade. Quando praticado com violência, aplica o suposto parágrafo 3º. E o parágrafo 3º do 157, que a extorsão faz remissão, fala: se da violência resulta. Portanto, o resultado agravador, lesão corporal ou morte, necessariamente tem que decorrer da violência. Se decorrer da grave ameaça, a vítima infartou, tomou um susto, infartou, não há a incidência desse resultado agravador. Mas, professor, ainda que a morte tenha vindo da grave ameaça, não vai responder pelo resultado agravador, não vai responder pela figura qualificada. Mas é claro que isso vai ser considerado na dosimetria da pena, lá na primeira fase, quando nós formos analisar as consequências do crime, que é a circunstância judicial expressamente prevista no 58. Consequências do crime, a vítima morreu. Não vai ser a figura qualificada? Não vai. A pena não vai partir de 20 anos. A pena vai partir de 4, é verdade. Se não houver outras circunstâncias. Na hipótese aqui, vamos considerar que não. A pena vai partir de 4. Mas a pena base certamente vai ser exasperada, porque a consequência do crime foi mais grave, não atingiu só o patrimônio, a vítima morreu. Tá certo? Com esse comentário, eu encerro aqui o nosso segundo bloco.